noite! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem! Hoje vamos falar de como aceitar que você tem esclerose múltipla. Ah, a Dani já chegou. Vamos chamar a Dani para a gente bater um papo. Vamos esperar. Hoje vamos saber como enfrentar a esclerose múltipla. Atenção! Olá! Oi, Dani! Boa Estou muito noite! para cima. Boa noite! Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Então tá bom. Vamos falar hoje como enfrentar a esclerose múltipla. Oi, Sim. maridinho André! Boa noite, André. Dá boa noite para Dani! Boa noite. É porque quando eu falei boa noite, ele gritou, dá para ouvir, né? Ele falou aqui Uhum. da sala, oi! É, Agora ele falou boa noite, Dani, agora. boa noite. Eu pra ouvir. Ô, Dani, a Oi. pergunta que não quer calar. Hum. Como foi para você quando você soube que estava com esclerose? Você aceitou logo de cara ou não? Não, de certo que não, né? É muito difícil. Primeiro que é assim, eu nunca tinha ouvido falar em esclerose múltipla, né? E E aí você começa a procurar no Google, lógico, né, na internet, e aí você começa a ver umas coisas assim. Ah, clube, eu lembro até hoje que encontrei um negócio assim, Clube da Bengala Legal, né? E algumas coisas tipo cadeira de rodas, muleta canadense. Aí aquilo foi me aterrorizando, né? Quando eu fui ao médico, né, depois que ele já começou o meu tratamento e tudo, ele falou assim: não olha mais isso. Não olha, a dúvida que você tiver, você pergunta para mim. Eu É, falei: ok, doutor. Mas a princípio eu nunca tinha ouvido falar em esclerose múltipla. Eu também nem conhecia o senhor, né? Conheci por conta desse diagnóstico maluco e não foi fácil. E aí é o que eu falo, eu fiquei com medo, sinceramente, eu não fiquei com medo de morrer, eu fiquei com medo de viver, porque eu pensava assim, e agora, como é que eu vou viver? Vou ficar uma pessoa inválida, que não vai conseguir andar, que não vai conseguir comer, porque você vai vendo várias coisas, né? Que não vai conseguindo, às vezes, nem falar direito. Como é que é isso? E eu comecei a ter medo de viver. Falei, vou viver assim, né? como que Então, vai ser a minha vivência, a minha vida a partir de hoje? a partir de hoje, exatamente. Aí você entra naquela espiral de dúvida, de conflito e de não aceitação e de falar assim, não é possível. Você fica pensando um milhão de coisas, né? O médico, nas primeiras consultas, já falou assim para mim: olha, esclerose múltipla é uma doença muito estudada e eu acredito que estamos perto da cura. Então, você ficou com aquele holofote na cabeça, né? Aquele holofote brilhando assim, cura, 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 cura. Passado algum tempo, você fala, caramba, não vem a cura. E agora, como é que eu vivo? Né? Porque não é um processo fácil, né? É, Nós que enfrentamos essa doença tão cíclica e tão inconstante, que tem sintomas flutuantes que vão e vêm, aparecem, reaparecem, e parece com mais força, e de repente some do nada, e de repente você tem que trabalhar anos para ele sumir.
a gente fica pensando nisso. Tá, como é que eu vivo com isso? E acho que essa pergunta é uma constante. Como é que eu vivo Aliás, com isso, né? aliás, deixa eu aproveitar, dar uma Sim, boa noite para a Lívia, para o pra Renato, e Renato, oi. perguntar, vocês, Olivia ou Renato, ou os dois, de preferência os dois, quando vocês souberam que tinham esclerose múltipla, foi fácil ou não foi fácil aceitar? Como que foi Hum, esse processo? Se vocês liberarem, manda aqui que eu chamo vocês. verdade. Se não, só escreve. Se não, só Eu escreve. vou dar uma boa noite aqui para Antica Embalagens, A que antiga falou boa embalagem noite. é o André. É o André. Ah, então tá. Ah, eu não sabia que ele tinha esse codinome agora. É o nome da loja dele. Antiga Ah, que legal. Embalagens. Beleza. Então já fazemos um merchan para ele. Exatamente. Precisa de embalagens? É, Caixas de papelão? Antiga Embalagens. Antica A, Embalagens. Muito a bem. Lívia a Lívia está falando que eu não aceito, ela não aceitou até hoje. Olha, não vou negar, não sei a Dani, mas assim, eu aceitei. Mas tem horas que dá uma raiva, Mas e aí a você fala, sua, meu, mas quando você recebeu o diagnóstico, como é que foi? até que foi tranquilo. Por quê? Porque eu tinha um namorado, já não tinha mais, mas eu tive já um namorado, antes do diagnóstico, que a mãe dele tinha esclerose múltipla. Hum, Então, para mim, foi mais fácil, vamos dizer assim. Na hora que eu abri o resultado, porque a gente não aguenta, né? A gente sim. abre antes do médico. Eu abri o resultado, estava lá, possível esclerose múltipla. E aí o médico É, confirmou, ó, você tem esclerose mesmo. Então foi mais fácil porque eu já sabia como que era a vida de uma pessoa com esclerose. então você já tinha ouvido falar, pelo menos. Já. No meu caso, eu nunca tinha ouvido falar. A verdade é essa. Nunca. Nunca mesmo. Nem já tinha aparecido o caso da Cláudia Rodrigues, mas eu nem. Sabe quando você não associa uma coisa a outra? Então eu estava completamente perdida, né? Mas eu digo assim, a gente já conversou bastante sobre resiliência, a gente já conversou bastante sobre fé, sobre controlar nossa ansiedade. É tudo isso, gente. É tudo isso e é todo dia. Porque, assim, a gente sabe que é uma doença cíclica, é óbvio que a gente quer viver da melhor forma possível, e nem eu, e eu tenho certeza que nem a Isa, estão falando assim, hoje tá bom, amanhã vai estar ruim. Não é isso. A gente quer permanecer estável. É esse o nosso objetivo. Para isso que a E gente toma eu não sei, medicação, Dani, faz exercício, mas né? eu, durante o dia, eu passo por fases boas e fases ruins. Então tem isso também. Não é que um dia se tá ruim. Um dia você É, pode tanto tá boa quanto tá ruim. No mesmo sim, dia. é verdade. E assim, tem coisas que a gente tem que aprender a lidar com a adversidade. Como eu vou falar, é o caso do xixi, porque o xixi é uma coisa que incomoda bastante, né? A gente já falou aqui sobre o xixi, mas é uma coisa que incomoda mesmo. E afeta a nossa atividade social, digamos assim. Se você quer É, sair, se você quer ir para algum lugar, é uma coisa que você já tem que ter em mente. Como é que eu vou me prevenir? Como é que eu posso ficar bem, né? E como que eu porque estarei. aceitar isso também é importantíssimo. Porque, Então, por é exemplo, assim. eu até já não tive esse problema. Desculpa, Dani, te cortar. Não, pode Eu falar, pode falar. até já não tive esse problema.
Eu peguei, coloquei a fralda e fui. Agora a Dani já foi uma que teve resistência também à fralda. Então, Também. nem todo mundo aceita logo de cara a esclerose, nem todo mundo aceita de cara que vai ter que usar fralda, alguma para ter mais liberdade, ou vai ter que usar uma bengala para ter mais liberdade, ou que nem eu, andador. Sim. E é É assim, assim. né? A gente está falando de coisas que vão aparecendo. Não é que quando você recebeu o diagnóstico, o pacote estava lá prontinho e você É. recebeu tudo e falou, agora você conheça tudo e vá tratar. Não, elas vão aparecendo. Elas vão aparecendo. Porque embora a gente, no meu caso, estou numa fase, eu estou sob controle, né? As atividades da esclerose estão sob controle, eu não tenho surto, felizmente, e não apareceu nenhuma nova nesses 13 anos de tratamento, ela vai progredindo. Embora ela esteja estabilizada, as lesões que ela causou vão progredindo, vão causando algumas coisas, né? É a fadiga, é a questão do xixi, são Ou outras no meu questões. caso, questão do andar. A questão do andar, a questão da visão também, É, porque eu percebo que como afetou também meu nervo óptico, agora minha visão, como eu sempre fui muito míope, nunca corrigiu 100% a minha visão. Mas agora está muito pior. Não é que não putz, corrige 100%, corrige 70%. E aí eu falo, não, gente, tá faltando grau aqui. O médico, não tá faltando grau. É que seu olho não funciona mais 100% e ele não consegue alcançar os 100% nem os 90%. Ok. Então a cada dia, a gente tem que aceitar digamos assim, contornar esses problemas que vão aparecendo e conviver para conseguir até superar, né? Porque, felizmente, assim, eu não andava de andador, agora eu estou sem andador, né? Que fique assim por muito tempo e que permaneça assim, mas você aceitar, eu tive que passar por todo um processo de aceitar que não, o andador me traria mais liberdade, mais autonomia, e a partir daí perguntar o que eu posso fazer para melhorar. E enfrentar mesmo. É a fisioterapia? É a fisioterapia. É a fisioterapia com fortalecimento muscular? Ok. Então, vamos fazer, né? Não que não seja, no começo, muito ruim. Eu não conseguia fazer alguns exercícios que eu faço hoje. Eu não conseguia, por exemplo, esse exercício de você colocar a bola nas costas e encostar na parede e fazer um agachamento e trocar um objeto de lugar para outro, eu não conseguia fazer. Eu não ficava equilibrada, eu caía de bumbum, caía de bumbum no chão. Então, até conseguir fazer tudo isso, porque isso tudo vai levando você a um equilíbrio que você consegue ficar em pé de novo sem o auxílio do andador. Então, foi penoso, penoso assim, levou tempo, né? Mas a gente tem que persistir, mas porque é assim. O a problema, nossa quando persistência. você tem, quando você tem o diagnóstico, você está com esclerose, normalmente a pessoa está plena. É, Foi o meu caso. Eu estava plena. Eu andava tranquilamente, não tinha problema com calor, não tinha problema com frio. Eu estava tranquila. Eu ia para a fisioterapia, falava, gente, para que eu estou fazendo isso? Faço o pé nas costas esse exercício. é, Hoje, esse mesmo exercício que eu reclamava que tinha que fazer, né? Eu não consigo mais fazer. Aí eu fico é. brigando comigo para tentar fazer. Então, quando eu recebi o diagnóstico,
Eu não estava plena. Eu estava sentindo muitas dores na perna, formigamento e fraqueza nas pernas. Eu já estava andando, trançando as pernas, com esse andar, né? Já estava com esse andar totalmente desalinhado. Então, eu já estava me sentindo mal, né? E eu queria, a minha preocupação era, eu quero um remédio para passar minha dor nas pernas, porque elas doíam muito, né? E eu briguei com o médico, acho que umas 3 vezes eu fui ao consultório dele e ele não me passou o remédio ainda, porque ele queria. O exame da ressonância foi o primeiro que eu levei. Aí ele queria o líquor com bandas Oligoclonais. é, Oligoclonais. oligoclonais, é isso mesmo. E ainda queria um exame de potencial evocado visual para fechar o diagnóstico. E eu falava para ele, mas me dá um remédio para dor nas pernas, por favor, pelo amor de Deus. Ele falava, eu não posso te dar um remédio agora, porque pode mascarar o resultado de algum exame. E esse é um diagnóstico que eu tenho que fechar com muita certeza, porque é um tratamento que é bastante pesado, né? Porque é uma medicação que você vai ter que fazer uso contínuo e depende da aceitação do seu organismo, né? E eu tenho que fechar com muita certeza. Então, não vou te dar remédio. Eu saía de lá xingando o médico, cuspindo marimbondo. Como se diz, Ó, cuspindo marimbondo. vamos dar uma boa noite para a Van, que ela entrou já faz tempo. Van, boa Boa noite. noite, Ana. A Lívia está falando assim, que ela teve o diagnóstico no final da gravidez. Tive que fazer o parto mais rápido, o mais rápido possível, para confirmar o diagnóstico. Aí ela continua. Um diagnóstico de uma doença desconhecida com o nascimento de um bebê, muito desesperador. É verdade. Então, para ela foi cruel. Por isso que ela Imagina. também não aceitou até hoje. É. É muita coisa para administrar, né? Muita coisa. Você se tornou mãe, né? Tem um ser, um bebê que depende completamente de você. E ao mesmo tempo você tem que lidar alguma coisa com uma coisa que você sabe que você precisa controlar. E você vai É, precisar viver com isso. E viver bem. Não é sobreviver, só estar respirando. É viver. Manter as suas atividades. No caso dela, ainda incorporar a mãe, né? Porque enquanto eles estão embaladinhos na barriga, é uma coisa, eles vão com você para tudo quanto é lugar. E tá ali, né? Você já tá carregando, não precisa dos braços. Mas e quando nasce? Quando nasce, você precisa dos braços, você precisa ter as pernas fortes para segurar. Quando a minha filha nasceu, eu não estava precisando do andador ainda e tal, mas eu não sentia firmeza. Então eu não conseguia pegá-la no colo em pé. Eu só ficava com ela sentada. Eu não conseguia ficar em pé com ela nanando, assim, ninando, entendeu? Andando para um aham, lado para outro. Eu não conseguia, não conseguia. Só conseguia sentada. Que é, aqui na minha casa tem escada, que é um sobrado. Eu não subia a é, escada com ela. Não subia nem descia com ela no colo. Que eu tinha medo de cair. Que eu não sentia firmeza no andar. Que se a gente fica com o andar meio vacilante, né? é, E também não conseguia. Pensava assim, se eu cair com o bebê, se eu cair com ela bater a cabeça, a gente pensa um milhão de coisas, sim, né? Então é melhor não. E, e é difícil. é, E é por isso que eu digo, é no momento que você recebeu o diagnóstico e é todo é, dia. É todo dia. A partir do momento que você tem que enfrentar alguma coisa, é a questão do xixi, é a questão do andar, é a questão
falar, do comer sozinha, né? Porque eu conheci várias pessoas, inclusive na BEM, com problema de deglutição mesmo. Então, tendo que É, comer uma comida um pouco diferente, pastosa por algum tempo, e fazer muita fono para poder recuperar. Então, você começar a se aceitar e a perceber que você é muito maior que isso, que você pode, né? Assim, que não é porque você está com uma bengala ou andador ou até mesmo uma fralda que você tem que se diminuir. Não é nada disso. Você está precisando daquilo para você conseguir se virar, ter a liberdade, ter os movimentos, ter é. toda a liberdade do mundo de fazer o que você quer. E não tem nada de errado com isso, né? Também é difícil aceitar por esse ponto, né? Qual o problema de você ter que, de vez em quando, usar uma fralda? Para mim é na morte. Até eu conseguir, é verdade, até eu conseguir dominar isso direito, passei N vergonhas, passei muito mico, né? Precisei passar por isso para eu entender que não, gente, tem um jeito mais fácil de passar por isso. Não Eu tô. nunca tive problema com a fralda. Eu acho que é É, por conta de a gente já desde menininha ter que colocar absorvente e depois é, menstrua. é verdade. Eu Também. acho que foi isso. Mais uma coisa que até hoje eu faço, que até a Vanessa que está aí, minha fisioterapeuta, vai lembrar, eu uso blusa comprida, Uhum. para não Porque ficar você tão está mais marcado. confortável, né? E aí não Mas eu aparece me sinto, nada. eu me sinto mais confortável, é como se eu tivesse saia, vai. Eu tenho até Sim, mini vestido que eu uso com calça. Ué, sim, verdade. não dá boa noite para a Lê, que Boa noite, entrou, Adriane. para a Van. Van, boa A noite. Van, se eu não me engano, a Van é lá da Bcem. Não tenho muita É, certeza. eu acho que é ela sim. Ô, Van, Então, como foi para você descobrir esclerose? Você aceitou logo de cara? Conta pra gente aí. é, eu acho que é um processo, tanto de você aceitar no momento que você tem o diagnóstico, como você ir trabalhando e aceitando as coisas que vão acontecendo depois. A Bela, oi Bela, boa Eu noite. só dando tchau. Oi, minha irmã linda! Hum, Alessandra, oiê! Oiê! oi. Oiê, Alessandra! Então, eu acho que é um processo constante. É você de resiliência e de resignação. Que a gente tem que É, ser resignado. Ah, isso não é, tem jeito, então como é que eu posso fazer da melhor é, forma possível? e não é só naquela hora que você sabe o diagnóstico, Não, é para a vida inteira. Você tem que é, fazer essas coisas para a vida inteira, porque a gente é, sabe. Se você não aceita, se você fica nervosa, piora a tua situação. piora. Olha, isso aí é um link direto, eu falo. Porque basta eu ficar ansiosa, nervosa, com alguma coisa, alguma coisinha, o meu xixi fica doido. Duas, duas, porque eu também sou assim. Eu fico ansiosa por algum motivo, eu estou nervosa. Não é nervoso, de estou Não, com eu raiva de entendo. alguma A coisa. gente fica Não, é, apreensivo, né? é ansiedade. É, Meu, não para meu xixi também. Não para. não, Eu vou de 2 em 2 minutos no banheiro e sai sim. xixi. Não é que É, eu vou. Que nem quando você está com infecção urinária.
É, Ah, sai uma gotinha. Não, sai xixi pra caramba. é verdade. É verdade. Que você até fica pensando assim, mas eu nem tomei tanta água assim. De onde que tá vindo tudo isso? Não é? Pois é. É, A gente fica eu acho que o pensando nosso nisso. rim trabalha mais. É, É a única explicação. única explicação. Outra coisa que acontece, que eu estava até comentando na live com a Bela, né? Que é essa questão de acordar à noite para fazer xixi. Se algum dia assim que eu passei por alguma tensão, ou eu vou resolver alguma coisa que eu estou na iminência de resolver, ou já está marcado para eu fazer alguma coisa, e eu estou naquela expectativa, ai, pronto. Aí que eu acordo mesmo 4 vezes na noite para ir ao banheiro. E é o que você falou, sai xixi. Não é que eu vou no banheiro e é 2 gotinhas e para. Não, é muito. É muito que eu fico pensando. Eu não tomei água antes de dormir, eu não tomei chá, eu não tomei refrigerante, não tomei café. O que está acontecendo, né? Você fica se perguntando. Mas é a ansiedade ou esse estado de você ficar mais apreensivo com alguma coisa, aí solta a bexiga, fica com a bexiga É. solta. Boa noite, Celso. O Celso Boa noite, entrou. E Celso. aí, como que foi para você descobrir a esclerose, Celso? Como você lidou? Você aceitou rápido ou não? Conta pra gente É, aí. a gente sabe que é um processo. Eu hoje, né, Isa, depois de 13 anos de convivência com a esclerose, né, é um processo diário, diário. Diariamente você tem que se planejar, né? As coisas que você precisa fazer, o que você quer fazer, É, porque você sabe que você tem alguns limites e você quer fazer bem, então se planeja para você fazer melhor e não ficar com raiva depois. Porque é, se a gente não consegue fazer, todo mundo é assim, né? Se tem alguma coisa que você depois não vai dar conta, por fadiga, por algum outro problema, ou porque aconteceu algum acidente com seu xixi no meio do caminho, você vai ficar com mais raiva ainda, né? Então, uma questão assim que esses, esse tempo de convivência e de perrengues, digamos assim, que eu já passei, me ensinaram é ter paciência e minimamente planejar. É um dia que está muito quente, então eu vou procurar sair de manhã ou no final da tarde. O que dá para fazer? Ou é um dia como hoje eu consigo sair no meio da tarde, hoje mesmo tá que estava no tranquilo. inverno e estava uma temperatura agradável, ok. Mas vamos, né? Mas, por exemplo, eu tive que sair hoje à tarde. E aí? E aí aquele ar seco, aquela vontade de tomar um copão de água de uma vez, só que não. Aí eu pego, sabe, copinho de café e tomo água, só para molhar a boca, olhar um pouco a garganta, até eu chegar em casa e poder tomar uma boa porção de água, um copão de água. O Celso está Porque falando assim que ele aceitou a esclerose, mas foi dureza. Não ah, foi fácil, com certeza. com certeza, a gente sabe que não é fácil. E a gente sabe que cada mergulho é um flash. Cada coisa, cada momento é diferente, né? E aí É, você começa a pensar, como é que eu faço isso? Como é que eu posso fazer aquilo? E coisas assim que para você era muito corriqueiro, que você nem pensava como fazer, você já passa a pensar como fazer. Porque você sabe que envolve algumas questões suas de físicas, motoras
e de esfíncter, né? De É. você ter algum tipo de resistência ou de. É difícil. Tem que se prevenir de alguma forma. Tem que pensar, é sempre. O Celso está falando assim, que é uma característica comum do perfil do portador de esclerose múltipla, que é ser perfeccionista demais, detalhista e E ficou se cobrar demais, é verdade. demais. Porque a gente podia fazer antes e agora não pode mais. Ou É, até pode, dependendo do que você quiser fazer. Até pode, mas é mais demorado. Você já fica pensando, o outro vai achar que eu estou demorando. é. É assim. Ou, e outras coisas, né, Isa? Tem algumas coisas que você vai fazer, ok, mas não é assim. Pegou e fez. Você tem que planejar. Como é que eu vou? Como é que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou ficar? Às vezes até a roupa da gente, você mesmo falou da blusa comprida. Eu quantas vezes não tive que colocar o habeas corpus, a fralda, e ficava pensando que roupa que eu ia, que era melhor eu ir de saia, para não marcar justamente, né? Como você usa a camiseta mais comprida, eu ficava pensando, não, eu vou de saia, eu vou Eu, de vestido, eu para não marcar. comecei que nem adolescente, eu amarrava a blusa na cintura. Sim. E aí não tinha problema, não parecia. Sim. Mas hoje eu já penso tudo isso. Antes de dormir, eu falo para o meu marido me ajudar a pegar a roupa que eu vou vestir no dia seguinte. Então eu Certo. já estou planejando. Amanhã eu vou sair. Então É, eu preciso de uma blusa mais comprida. Então pega tal blusa, tal coisa. é, é isso, é isso. A gente faz, segue, tem que seguir por esses caminhos para ficar mais seguro, né? E mais confortável. Porque você é uma atividade que você quer fazer ou você precisa fazer. Então, como que você faz? Com maior segurança, com maior confiança? Como você faz? Que a gente precisa ter isso. A gente sabe que as coisas Né? mudaram, né? E a partir daí é a gente não deixar a esclerose dominar a gente. E nós temos a patologia, a esclerose, mas ela não pode ter a gente. Ela não pode Exatamente. dominar a gente. A gente tem que dominá-la, entendeu? Ok, você está aqui, eu vou cuidar de você, mas você fica quietinha aí. Né? Você escreveu assim: de uma hora para outra, não faz tudo, é verdade, a gente não faz. É Demora mais para fazer muitas coisas. verdade. Muitas vezes se torna dependente, se suja todo, se molha todo, etc, etc. E fralda, E dá-lhe fralda, é isso mesmo. exatamente. Mas é isso mesmo. E uma coisa que a gente descobriu por conta da fadiga, Hum, vai, faz, espera um pouco, descansa. Depois de uma hora, mais ou menos, é volta a fazer. verdade. Que nem, ó, por exemplo, eu lavo roupa na máquina, né? Porque na mão não dá mais. Eu lavo roupa na máquina. Então eu vou, coloco a roupa na máquina e deixo para bater. Enquanto ela está batendo, eu estou sentada descansando. Depois que ela terminar de bater, aí eu tiro e vou estender a roupa. E aí depois Sim, eu descanso de novo. Ué, se fosse é, outra época, já ia. Enquanto estava lavando a roupa, já estava fazendo outra coisa, arrumando a cama, por exemplo. sim, sim. Hoje não dá mais, tem que fazer uma Mas é, coisa por vez. mas é melhor você fazer as coisas com segurança e confiança do que fadigar,
cair, tropeçar, né? Ou como eu, várias vezes tive desmaio, né? E aí? O que é melhor? Mesma coisa quando eu preciso ler alguma coisa, muita coisa no computador. Cansa demais minha visão. Tem uma hora que começa a embaralhar tudo. Aí eu tenho aquele recurso que ele lê para você. Ah, tá. Eu tenho também no computador o narrador. Narrador. Isso. Ele vai falando o que Aí está escrito. eu coloco o narrador lá e descanso um pouco os olhos. Eu vou demorar mais para ler, é verdade? Eu vou demorar mais. Mas pelo menos eu conseguirei ler. É, o Celso está falando, o grande barato é que com o tempo você descobre o autorrespeito. Agora vai no meu tempo. É verdade, Celso. Verdade. Mas no E começo, também não para vamos você. negar, é duro você aceitar. Pelo menos eu. Não nem tanto os outros aceitar que você está indo mais devagar, mas você aceitar que você está indo mais devagar. Eu É, demorei para aceitar, porque eu sempre fiz tudo muito rapidinho. Então agora, ter que ir mais devagar, eu brigava comigo. Como assim? Como que você está indo devagar? Você pode fazer em menos tempo. Você fazia. Agora não dá mais. Mas é, aceitar isso e continuar fazendo. Ah, não dá continua. mais? Tá bom, eu aceito, mas eu não vou deixar de fazer isso. Vou continuar fazendo. Devagar, mas eu estou fazendo. É você olhar e falar assim, como é que eu posso fazer isso? Melhor. Talvez eu tenha que fazer diferente. Num tempo diferente? Ok, mas eu vou fazer. Porque é bem assim mesmo. A gente, como o Celso falou, a gente se cobra muito, a gente fica cobrando aquela agilidade que a gente tinha anteriormente e aquela destreza que a nossa coordenação motora também fica abalada e que a gente não tem, e a gente fica se cobrando o tempo inteiro, o tempo inteiro. E quando a gente entra nessa espiral de se cobrar e de não aceitar e de falar assim, não, eu não estou fazendo legal, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar, e não começa a trabalhar como é que eu posso melhorar, a gente fica pior. Porque aí a gente quer fazer rápido, ou então a gente quer pular a etapa, achando que dá conta e não dá conta, né? E aí a gente fica pior, porque a É, gente não consegue, e a gente fica frustrado, chateado, eu ia falar e fala assim, exatamente isso. agora que eu não consigo nada mesmo, né? É, É porque a gente estava acostumado a fazer de um jeito, a gente quer manter aquele ritmo e tal, mas agora, sabendo das nossas limitações, né? A gente tem que parar e pensar como é que eu posso fazer isso da melhor forma possível. E trabalhar em como pode fazer. o Não, que eu não só falo, pensando no resultado rápido. o que eu falo para minha Esse é o mãe, caminho. que a minha mãe às vezes fala, tal coisa, agora é assim. Eu falo, mãe, eu já descobri isso faz tempo. Por Sim, quê? Quando a gente tem esclerose múltipla, não pensa que esclerose múltipla é só para trazer coisa ruim. Traz muita coisa boa. Por exemplo, eu sei o que a minha mãe vai passar, está passando muito antes dela. Então eu falo, mãe, tem esclerose, eu já passo por isso faz tempo. Minha mãe, ai, não consigo mais levantar o braço que nem era antes. Eu falo, mãe, tem esclerose. Eu tenho problema com a perna já faz tempo por conta disso. Não consigo mais levantar, ficar de pé.
É, Não é? Cansa mais é. rápido? Minha mãe agora está começando a cansar. Eu já sei disso faz tempo. Então agora você pode dar umas dicas para ela e É o que eu ajudá-la, tô, é o que eu tô fazendo. Tô né? dando Porque dica. Pri, boa noite, Pri. Boa boa noite, noite, Pri. Pri. É o que eu faço. Então, gente, que não tem remédio, remediado está, já diria o ditado. É, Relaxa. Quanto mais você ficar preocupado, eu tenho esclerose, pior vai ser. Você vai passar mais mal do que não tendo nada. é, Então, fica normal, fica na boa. O que eu posso, que nem a Dani falou, o que eu posso fazer para melhorar? é, Agora eu não posso mais fazer assim, então vou fazer assado. Ué, é. Como é que eu posso fazer para melhorar? Para é, ter o mesmo resultado? A gente mergulha, né, digamos assim, num, num autoconhecimento e a gente tem que se autoconhecer. A gente é convidado a fazer isso, a se olhar para saber como é que eu posso melhorar o tempo todo, é. física, emocionalmente, né, e espiritualmente, enfim, todos os Por sentidos. isso que Como eu é que eu acho posso até que a melhorar? esclerose, nesse ponto, é uma bênção, porque ela faz você se observar. É, é, é um, digamos assim, é uma pedra no caminho que faz você pensar, como é que eu pulo a pedra? Ou se eu tenho que cortar o caminho, se eu tenho que desviar, o que que eu faço? Eu pego ela e jogo fora. É, Você vai ter que o, Ce- se o conhecer. Celso Eu está aguento o Celso tá levantar, não falando aguento. exatamente isso, ó. E como eu já disse, a esclerose múltipla é cíclica. O mundo É, dá muitas voltas. é. Vejam vocês, eu já estava conseguindo ficar em pé sozinho e ontem, depois de muito tempo, voltei a andar com as muletas. Que Ai, que bom! bom! Que Estava bom, na cadeira Celso. de roda, é ótimo. É. Ah, mas é isso. Devagarinho ainda, mas de muletas, sem cadeira de rodas. Muito Muito bom, bem, que Celso. bom. Parabéns. Parabéns. É isso mesmo. A gente sabe que muitas vezes o processo é lento, mas a gente tem que ser persistente. Tem que Exatamente. persistir, insistir e resistir. É, Resistir. Não aceitar que, não, tô assim, agora vai ficar assim. Eu passei por uns maus bocados, digamos assim, quando eu fui pro andador. Eu fui porque eu queria mais autonomia e sim. bibibi, bobó, ok. Mas quando eu estava no andador, eu achava que eu não ia melhorar mais. Até eu pegar firme nessa questão da fisioterapia e da fisioterapeuta falar para mim, não, é persistência, insistência. Seu corpo vai ter que aprender de novo, porque alguma coisa quebrou aí no fiozinho dos neurônios e agora a gente vai ter que criar uma resistência muscular, fazer alguma coisa para ele reagir. Levou tempo, 2 anos de fisioterapia intensiva, mas eu consegui. Isso Como aí. Celso, parabéns, Celso, você vai conseguir ficar ainda melhor. Ele está Ele falando que tá foi falando que presente de foi presente de aniversário, aniversário. feliz Ô, aniversário. ô, Que ô, bom, quando que é seu aniversário, Celso? Parabéns! eu acho que Não já só pelo foi. aniversário, mas pela conquista de sair de novo para Parabéns, a muleta. parabéns mesmo. A gente sabe que é uma batalha árdua, mas que é possível. É possível.
E Hoje é eu legal, lembrei gente. tanto do Celso. É, Por quê? Vou explicar. Não hum, sei por quê, eu não consigo lembrar, se apaga da minha mente. Eu estava indo com o andador até a sala. certo. Não sei o que aconteceu, eu não sei, não consigo lembrar. Eu caí no chão. Hum. Quem disse que eu conseguia levantar? Aí eu lembrei do Celso. Meu, o Celso deita no chão para fazer alongamento, como que ele consegue levantar? E eu não consigo. Vamos lá, eu vou conseguir. Claro que eu não consegui. Claro que eu não consegui, tive que pedir ajuda, porque eu não consegui levantar. Mas foi muito legal lembrar do Celso. É, Falei, meu, se o Celso deita para fazer alongamento e levanta, por que que eu no chão não vou conseguir? tá vendo? Mais uma Virava para coisa um para lado. você ir praticando. Exatamente. Virava para um lado, virava para o outro. É, Pensar, não, a fisioterapeuta já falou que tem que descansar. Antes de tentar levantar, calma. Não é, conseguia. Tive que pedir ajuda. tá certo. Chamou minha mãe. Aí minha mãe chamou o porteiro, porque minha mãe não consegue me levantar, né? 58 Foi um quilos. resgate. Foi um É, resgate. Tá certo. Ó, o Celso está falando que foi ontem o foi aniversário ontem. Boa dele. ideia, Celso. 51, 51. parabéns. Boa ideia. Parabéns. Muito O bem. tempo passa, graças a Deus, porque a Graças gente a tem Deus. chance de fazer tudo de novo. Melhor. Melhor, melhor. A gente tem chance de melhorar. E se ele está passando, é que estamos vivos, né? Estamos caminhando. Que bom. Exatamente. A gente pode continuar nessa jornada. Celso, boa ideia, hein? Boa 51. ideia. Celso está falando que tem que ter calma. É Agora verdade. vou tomar um lanche. Beijinho. Tá certo. Bom Beijo. lanche. Obrigada, Celso. Parabéns de novo. Parabéns. Parabéns duplo. Olha que ótimo, É, né? exatamente, ele tem que levar um parabéns duplo. Que ótimo. É, são essas coisas que motivam a gente, né? Assim, ele estava na cadeira de rodas já há algum tempo e ele voltou a ficar na música. Que ótimo, Celso. Parabéns. Mas você sabe, deixa eu comentar Perseguir. uma coisa, que muita gente eu acho que vai se identificar com isso. Quando eu fui na ABEM pela primeira vez, eu ainda andava normal, não andava com andador, estava Sim, tudo tranquilo. Eu dirigia. Quando eu cheguei na ABEM, tinha um monte de gente em cadeira de rodas. Isso me assustou, não vou negar. Isso me assustou. Na hora, aí eu fiquei para almoçar. Na hora do almoço, tinha muita gente que ajudava quem não conseguia, cortando, colocando na boca. Eu falei, gente, vou ficar assim. sim. Então me desesperou. E eu parei de ir na bem, depois voltei aí e comecei a entender melhor. Então, não se desesperem. Mas para isso que a gente fica sempre batendo na tecla. Exercício sempre. Fortifiquem o músculo. Façam exercícios para o seu cérebro não esquecer. Porque se precisar um dia chegar na cadeira de roda, vai ser mais fácil você sair. Olha os céus. Sim, sim. É porque é assim, né? E ok, se algum dia tivermos que ficar numa cadeira de rodas por alguma dessas questões da esclerose, como é que a gente vai ficar?
que fiquemos bem, autônomos, o mais autônomo possível. É, porque Porque não a é uma gente sabe. sentença, você vai ficar, Não, não é. Você pode, naquele momento, precisar e estar na cadeira de rodas, e mas depois não é voltar. uma sentença que é eterno, que você eternamente vai precisar de uma cadeira de rodas. Não é Não, eterno. não. Na maioria dos casos, não, né? É, Felizmente, a gente sabe que tem alguns casos que são mais graves, que deixa a pessoa bastante debilitada, mas na maioria dos casos, não. E mesmo você estando na cadeira de rodas, como é que você pode fazer para ficar melhor? exatamente. Para ter um mínimo de independência, autonomia e manter algum tipo de autocuidado, né? Porque isso, Você isso não vê, também o diz Celso muito. foi, você não vê, o Celso foi e saiu, está de novo em É, muleta? Ué, é a verdade. gente, isso pode acontecer com a gente também. Pode. Então, não nos desesperemos. Eu acho que o importante é isso, é a cada nova situação a gente pensar como é que eu posso ficar melhor, como Né? é que eu posso resolver isso aqui. E caminhando. É trabalho de formiguinha? É. Tem que ter paciência? Tem. Tem que ter resiliência? Tem. É resiliência, resignação, é fé, é vontade de viver, é tudo isso. Tudo isso que a gente já conversou aqui várias vezes, mas que é uma constante. Não é só no momento que você recebe o diagnóstico, é na sua vida cotidiana, porque os desafios vão aparecendo. E como o Celso falou muito bem, ela é cíclica, a esclerose é cíclica. E um dia você tá bom, um dia você tá ruim, e como você também falou, Isa, não é um dia, é no mesmo dia. Hora você tá bem, hora você não tá bem, e aí você É, tem que saber. Preciso descansar um pouco, preciso um dia quente, preciso tomar um banho, esfriar o corpo, tomar um picolé, sei lá, qualquer coisa do tipo. Uma água gelada, né? E melhorar, melhorar. E saber, por isso que se conhecer é a melhor coisa, porque você vai conseguir se respeitar, respeitar o seu tempo e pensar como é que você pode fazer melhor. e aceitar a esclerose múltipla é fácil a partir do momento que você consegue interiorizar que você vai precisar cuidar mais de você. Por Verdade. quê? Se você ficar mal, piora a situação, piora a esclerose múltipla. Então, Sim, vamos aceitar tranquilamente, levar tudo tranquilamente, para ela continuar calminha, quietinha, dormindo. dormindo. Vamos falar baixinho, fala bem É, baixinho para ela não ouvir. não acordar. É porque a gente tem que aceitar, não na medida de conformismo, na medida de Sim, entender, ok, tenho, e agora? O que que eu faço com isso? Como é que eu posso melhorar? O que que eu vou fazer para melhorar isso, essa situação? Não no sentido assim, eu tenho isso e ficar cada vez pior. Não, mas no sentido de que eu sei que eu tenho, agora eu preciso descobrir como é que eu melhoro é. e começar a trabalhar nisso. E ó, para todo mundo que está aí vendo, semana que vem a gente vai ter algum especialista. Aliás, eu já sei, vou até dar spoiler aqui. Pode dar É spoiler. o doutor Matheus, que é neurologista especializado em esclerose múltipla.
Ele é lá do Paraná, lá de Curitiba, mas ele é muito legal. Então, se alguém que está assistindo tiver alguma dúvida, já deixa a dúvida aqui para a gente, que a gente passa para ele. Sim. E na sexta-feira tá todo mundo convidado para estar aqui com a gente, com o Dr. Exatamente. Matheus, que o Dr. Matheus, ele é um médico que está fazendo um trabalho bem legal nas redes sociais, que ele está falando bastante da esclerose, principalmente do tratamento, e eu gosto do olhar que ele tem, que ele sempre foca isso, como é que pode melhorar. Ele não foca naquela questão assim, ah, você tem esclerose, não deixa, vai ficar assim. Não. Como é que você pode melhorar? Exatamente. Esse enfoque que eu acho legal. Vai ser bem legal essa conversa com ele semana que vem, hein? Vocês não podem perder. Exatamente. A Priscila está falando que o doutor Matheus é demais. É mesmo, Pri. É. Semana que vem ele vai estar aqui com a gente. Não perde, não. E ele foi bem receptivo e bem gentil, né, Isa? Foi. No momento que você convidou, ele já aceitou. No mesmo dia. Foi bem bacana. Ele nem esperou o dia seguinte, foi no mesmo dia. Eu convidei de manhã, à noite já estava a resposta dele. Ah, aceito, vai ser um prazer. É, foi bem bacana mesmo. E todas as postagens que eu tenho visto dele é sempre nesse sentido. De falar, ok, você tem, e aí o que você faz com isso? Como é que você pode melhorar, né? Até às vezes ele faz algumas brincadeiras assim, né? Um paciente de esclerose múltipla pergunta para mim, eu posso fazer exercício, doutor? Ele, pode. Pode fazer. Ele também no Facebook. Aí, eu não lembro qual era exatamente a pergunta. Ele colocou nos stories lá do Facebook. A cara, ele colocou uma foto muito engraçada. Tipo, eu não lembro exatamente a pergunta, mas era uma pergunta mais ou menos assim. Ah, se eu ficar no pula-pula, eu vou ter bexiga neurogênica? Ah, Ele colocou uma foto e falou, não. Mas a foto que ele colocou foi muito engraçada. Então, esse doutor Matheus é muito legal. eu gosto da abordagem que ele faz do tema, porque ele trata com seriedade, mas com leveza. É, Com leveza. E sempre apontando aspectos positivos. O que você pode fazer para melhorar? É isso que a gente está conversando aqui. O que pode fazer para exatamente. melhorar? Eu acho que tem que ser o nosso pensamento. Ok, eu tenho, eu estou, mas o que eu faço para melhorar? Exatamente. É hora E agora, de dar gente, tchau. já é hora de dar tchau. Então não se esqueçam, semana que vem, hein, doutor Matheus, neurologista, muito bom. Estamos esperando todo mundo. É, Obrigada. obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, Lívia, Renato, Obrigada. Celso. Ale. É que o Celso já foi comer. Ale, Priscila. Gente, semana que vem, venham ver a gente também com o Dr. Matheus, vai ser muito legal. Dúvidas, não esqueçam de colocar aí, hein? Um beijo, pode Dani. mandar antes também, se quiser. Beijo. Pode o quê? Mandar Pode. antes. Ah, é verdade, pode mandar antes. Um beijo, Dani. Beijo todo mundo. Beijo. Bom final de semana. Bom final de semana. Até a semana que vem.